Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso Fala Campeão, com um grande campeão aí que eu tive o prazer de conhecer no ano de 2017, junto ao Comitê Olímpico do Brasil, que é o nosso Lars Grael, um ídolo nosso aí, não só do esporte nacional, mas como de vida, cheio de história para contar. A gente estava aqui batendo um papo antes, não sei nem por onde começar, viu, Lars? A gente quer falar de política, de projeto social, de esporte olímpico, né? Mas... E eu tive esse prazer, porque eu falo assim, Lars, eu que sou apaixonado com esporte de uma forma geral, e não só futebol. É verdade. Eu tive a oportunidade ali, naqueles meus 2 anos ali no COB, e o primeiro foi você, que desde da campanha, né, a gente já teve junto, mas depois conheci Bernard, Rogério Sampaio, vários outros medalhistas olímpicos aí, e eu falo assim, eu tava batendo papo com o Minotauro outro dia, o Rodrigo Minotauro, grande figura. Grande figura, e ele me contando, né, do esforço que ele vê dos esportistas em geral, dos lutadores de wrestling dos Estados Unidos, mas como chama atenção o esforço do esportista olímpico, né, que pouca gente conhece, que eu falo que em 4 anos a gente quer ver a pessoa lá no pódio, mas não sabe o esforço que é o ciclo olímpico, né? Conta pra nós como é que é passar por um ciclo olímpico, ainda mais num esporte que não tem o dinheiro e a repercussão que outros têm, como sobretudo o futebol. É verdade. Bom, primeiro agradecer ao Sérgio pela entrevista, uma amizade que a gente já constituiu há alguns anos, desde quando ele foi diretor do Minas Tênis Clube, né? Verdade, conheci muito. E através do Minas Tênis Clube, no ambiente do Comitê Brasileiro de Clubes, onde você foi eleito por um cargo no Comitê Olímpico do Brasil, e desempenhou esse cargo assim com maestria. Depois, para aceitar um convite ainda maior, de uma relevância tão grande, que foi a presidência do Cruzeiro. Mas a gente que vem do esporte olímpico, vindo de um país que já foi, pelo menos, da monocultura esportiva do futebol, então viver do esporte olímpico era um desafio muito grande. Porque esporte profissional no Brasil, além do futebol, você tinha automobilismo, tinha o boxe profissional, o tênis, que com o tempo se profissionalizou, outras modalidades como o surf, mas o esporte olímpico convencional, o atleta, para se sustentar, ele tinha que ter uma confederação organizada. O sistema confederativo brasileiro sempre teve dificuldade de se manter de forma sustentável, ou tinha que ter um clube poderoso, que é o caso do Minas Tênis Clube, são poucos, Flamengo, Esporte Clube Pinheiros, Flamengo, Sojipa, clubes que têm um histórico, uma estrutura e meios de financiar um atleta, ou você tem que ter um patrocinador, que não eram nossos pais, né? Que meu pai era servidor público federal, oficial do Exército. Então, para você ter essa utopia do esporte olímpico no Brasil, o cara tem que ser um destemido, um perseverante, né? E nós herdamos essa paixão pela vela do nosso avô, que era dinamarquês, que tinha cultura de vela, tios que foram campeões mundiais e medalhistas em Jogos Pan-Americanos. Mas aí os tios da família Schmidt, da sua mãe. Da família Schmidt, da minha mãe. E foram atletas olímpicos, então eles representaram para a gente uma referência, né? Uma vontade de seguir esse rumo de vida. Então foi nesse rumo que a gente seguiu. E você liderou e o Torben veio atrás, ou vocês vieram juntos? Não, o Torben é mais velho do que eu. O irmão mais velho, o Axel, e o Torben aprenderam a velejar na mesma época. A minha estreia... Mas a história, vocês são muito próximos, né? Muito 3 próximos, anos de diferença. Né? A minha estreia, Sérgio, se deu numa regata no Carioca Yacht Clube, que existia na Praia de Ramos, ali na Enseada de Ramos, no Rio de Janeiro. E era uma regata no ano de 72, eu tinha 8 aninhos de idade, e tinha um barco do nosso clube que estava indo para a regata, que o proeiro, que era o tripulante do barco, não apareceu. Aí o timoneiro, que era o André, olhou para mim e falou assim: você aceita correr uma regata? Eu falei: vamos lá. Assim foi. O espírito empreendedor já estava ali, aventureiro. Ainda ali inseguro, sem saber fazer as coisas. Ali eu comecei a velejar. Então o Torben, que é 3 anos e meio mais velho, determinado, talentoso, começou a treinar e a competir antes, começou a ter resultados, e era uma idade, quando eu tinha 14 anos, ele tinha 17, já fazia diferença. Dá uma diferença grande. Então ele começou a despontar na vela, então conquistar a confiança do Torben, formar dupla com ele, era o grande desafio de quando eu mudei de Brasília e morar em Niterói. Então nós fizemos dupla juntos a partir de 79,
e fomos campeões brasileiros a primeira vez em Maceió, em 1980. E aí foi um caminho, a nossa grande meta era chegar ao maior evento da humanidade, que são os Jogos Olímpicos. Então, assim foi a estreia em 84, em Los Angeles. E desde então foram praticamente todas depois, né? Às vezes separados, juntos, mas sempre presentes lá, e a família representa, e hoje através da sua sobrinha também, sem dúvida nenhuma, a família que tem mais medalha olímpica na história do Brasil, né? Pois é, né? Essa tradição de família que veio de avô, de tios, sobrinhos, agora a próxima geração, é muito legal ver um legado, né, de valores, de paixão pelo mar. Então, eu e Torben juntos velejamos e fomos bicampeões brasileiros nos anos 80, início dos anos 80, campeões mundiais em 83, na cidade do Porto, em Portugal. Mas quando a gente foi para a Olimpíada, o que acontecia é que os dois tinham um biotipo muito parecido. E na vela, quase sempre, o timoneiro e o proeiro têm uma configuração física diferente, porque a função no barco é diferente. E era uma época também que não havia patrocínio esportivo no Brasil, a gente não conseguia um barco olímpico de ponta. Então o Torben acabou entrando numa equipe do Yacht Clube Rio de Janeiro, na classe Solen, que era para 3 velejadores, onde ele fez uma equipe com o Rony Senft e o Daniel Adler. E aí o Torben chegou à primeira Olimpíada em Los Angeles, enquanto que eu fui para a classe Tornado, que é um veleiro catamarã, que era um desafio até maior, porque a dupla que era atual campeã mundial, né, campeã olímpica até então, era o Alex Welter e Lars Bjorkström, que foram campeões olímpicos em Moscou. Suecos? O Alex é brasileiro de origem alemã, e o Lars é sueco naturalizado brasileiro. E eles então foram campeões olímpicos em Moscou, naturalmente que era a dupla favorita para ir para a próxima Olimpíada. E nós conseguimos vencer a seletiva naquele momento. Então fui com um primo, o Glenn, até a primeira Olimpíada em 84. Né, buscando experiência, entrar num ambiente extremamente competitivo. Aí veio o CU 88, onde os irmãos foram ao pódio, o Torben na classe Star com o Nelson Falcão, eu na classe Tornado com o Clínio Freitas. A experiência do fracasso de Barcelona, 92, onde ambos eram favoritos e por circunstâncias diversas erramos a estratégia de competição e amargamos resultados ruins. E houve uma crítica muito grande. Depois a volta por cima da vela brasileira em 96 em Atlanta, quando a gente venceu no quadro de medalhas, batendo os americanos em casa, britânicos, espanhóis. Então foram as medalhas na classe laser com Robert Scheidt, na classe Star com Torben e o Marcelo Ferreira, e na classe Tornado eu com Kiko Pelicano. Então o Brasil se consagrou em Atlanta. Depois veio o meu acidente em 98, eu saí de cena como atleta olímpico, fui coordenador da equipe olímpica de vela em Sydney 2000 e depois em Atenas 2004. Mas depois eu voltei a competir, mesmo após o acidente, na classe Star, né? Me recoloquei, me reposicionei na vela, que é questão de paixão e é vida que segue. Eu quero falar disso um pouquinho, eu quero continuar no esporte olímpico antes, porque eu acho que você tem uma vivência importante sobre isso e opiniões boas sobre o assunto. Tanto que eu, quando eu assumi, te conheci, falava com todo mundo que ia falar de política do COB, eu falava, eu quero ver o Lars presidente do COB um dia, porque ele ocupou tantos cargos que a gente vai falar sobre eles um pouquinho aqui da política. Mas assim, na sua visão, e eu fui lá e foi isso que você falou, primeira coisa interessante, o sistema confederativo do Brasil. E quando a gente chega lá no COB e vê que 90%, salvo engano, da receita do COB vem de recurso público, da Lei Piva. Então, o tanto que isso que eu falei, a gente chega lá, todo mundo vai chegar em Paris em 2024, a gente para ver, cobra que o Brasil não ganha medalha, mas a iniciativa privada também não ajuda tanto, né? Isso é uma coisa muito, muito complicada. Por outro lado, a gente vê a evolução das confederações, né? Você concorda comigo que elas estão mais bem preparadas, mais bem organizadas? A gente viveu, né, ali naquele momento de COB, naquele ambiente com tanta gente profissional tocando, né, as suas confederações. Passamos por crises, infelizmente, em várias confederações, mas ainda dependemos desse recurso público. E hoje, aliás, você citou uma instituição que a gente vai falar, que é o Exército, que é fundamental para o esporte olímpico brasileiro. Seguramente. Né? Que é fundamental, mas antes da gente chegar ali, que eu acho que é uma coisa que eu faço até um pouco analogia ao futebol, e você tem essa vivência internacional.
Você não acha que talvez o sistema educacional brasileiro tivesse que ser um pouco mais vocacionado para o esporte também? Ajudar tal qual o sistema americano, que se incentiva qualquer modalidade, enquanto aqui a gente incentiva, igual você falou, prioritariamente o futebol, talvez o vôlei, o basquete, e quem vai para a vela igual você foi, quem vai para o caiaque igual o Isaquias foi, tem uma maior dificuldade, e talvez se a gente conseguisse num sistema educacional popularizar mais esses esportes, é uma dificuldade muito grande, né? Muito grande. Por questão de cultura, se a gente for olhar assim, a parte esportes náuticos, a vela, dados de entidades internacionais mostram que para cada brasileiro você tem 165, para cada embarcação, 165 brasileiros. Então, para você ver a desproporção, um país que tem mais de 8 mil quilômetros de costa atlântica, mais de 40 mil quilômetros de águas navegáveis interior, né, água doce, rio, lagos e represas, e mesmo assim a gente tem tão pouca cultura náutica, que não é só uma questão econômica, é cultural também. Quando você vai num país como a Suécia, para cada embarcação você tem 1,5 pessoas, é quase 1 para 1, quase todo mundo tem algum tipo de barco, né? A cultura viking deles, né? Quando a minha sobrinha Martine Grael, atual bicampeã olímpica com a Carina Kunze na vela, na classe 49, ganharam agora no torneio na Espanha, recém-campeãs da Copa do Rei, Sofia, Princesa Sofia, né? Lá em Palma de Maiorca, é um campeonato importantíssimo no contexto de modalidades olímpicas. A Martine, quando morou na Nova Zelândia com o Torben e Andréia, com o irmão Marco, na escola pública que eles frequentavam tinha vela. Olha que legal. Os optimistas, os barcos para crianças até 15 anos eram feitos em alumínio. Olha. Resistentes, né? Mas faz parte da cultura ensinar. Que tira essa ideia que você falou que é caro, né? Pois é. Então a questão é muito mais cultural do que econômica. E no Brasil, a estrutura do esporte brasileiro, historicamente, é clubística. Os clubes promovem esporte, geram oportunidade, treinam, formam atletas, sustentam no ambiente municipal, interclubes, regional, estadual, nacional, alguns clubes até no nível internacional, mas você tem essa estrutura dos clubes que formam federações estaduais, federações que formam uma confederação é essa que vai, de cada modalidade olímpica, formar o Comitê Olímpico do Brasil. Então você tem todo esse nível de hierarquia e o dinheiro público que acaba financiando uma estrutura de direito privado. E é assim que funciona. Então a estrutura clubística ela é fundamental no Brasil, mas deveria ter em proporção igual ou maior o esporte na escola. Sim. No Brasil, se você falar até em gestão, até os anos 80, o esporte era uma secretaria dentro do Ministério de Educação e Cultura, do MEC. Alguma hora houve um divórcio entre esporte e educação. Então a educação se afastou do esporte, a educação física passou a ter um papel de baixíssima relevância. Muitas escolas do Brasil, até em programas de aumentar a alfabetização, construíram salas de aula onde tinham quadras poliesportivas, então foram subtraindo as áreas de esporte, ou foram construídas já sem ter concepção de você ter uma área de esporte. O Brasil, então, ele foi se afastando. E nunca haverá educação de qualidade se não tiver a educação para a mente, o conhecimento, mas a educação para o físico, onde você traz uma bagagem de valores também. Que o físico é mental também, é promoção da saúde. Pois é, basta ver, Sérgio, que a primeira competição de âmbito nacional da minha vida, dos meus irmãos, foi representando o Distrito Federal nos Jogos Estudantis Brasileiros, JEBs. Foram tão importantes no passado que modalidades como vela e pismo com os cavalos tinha nos JEBs. Imagina hoje no Brasil você pensar os Jogos Escolares Brasileiros, os nomes Jogos da Juventude e tal, ter iatismo, vela ou ter hipismo. Já teve, porque foi mais importante. A gente andou para trás nesse sentido. Então valorizar o esporte educacional é fundamental, reconhecimento dos clubes é importante, houve uma melhoria no ambiente de gestão e governança no esporte brasileiro, depois de crises, depois de escândalo, depois de apurações, de mudanças da lei,
tudo isso eu vejo com otimismo. Também. Uma melhoria no ambiente de governança do esporte. Agora, recuperar o papel do esporte na educação e ter o esporte como elemento também de políticas públicas de saúde é que falta ao esporte brasileiro. O esporte é visto encapsulado, separado de políticas sociais. Então acho que esse resgate é importante e eu vejo com otimismo, pelo menos o discurso, a vontade, a determinação da ministra do esporte, que é da nossa causa, que é a Ana Moser, atleta olímpica, medalhista, há anos batalhando com o Instituto Esporte e Educação, que já fala o nome do instituto dela. É um grande momento para essa reconciliação entre esporte e educação. Você falou uma coisa agora que é interessante, você pegar o tanto de águas navegáveis que nós temos, e voltamos aqui para nossas Minas Gerais, que o Lars deu uma aula aqui, que ele conhece quantos barcos tem em cada lago ou lagoa de Minas Gerais, mas é o que a gente estava brincando, se a gente vai lá... A gente vai escaneando ali, cada lugar que a gente passa registrando. Lagoa Santa, onde eu vou bastante, estávamos recentemente, o Luiz Aquias treina, que a gente falou. Por que não você ter barcos, você falou de alumínio, baratos ali, incentivados para que eles sejam um esporte da escola pública municipal ou estadual, né? Então talvez para isso precisamos disso, e até é interessante para você relatar para a gente também, que você já contava antes, do projeto social que vocês têm, que faz parceria com os entes públicos para isso, né? Inclusive em Minas Gerais você já teve, né? Pois é, Minas Gerais é gozado, né? Porque o mineiro, ele está distante do mar, mas a impressão que dá é que até nas canções, nas composições de João Bosco, de Milton Nascimento, tantos outros autores ali, o Clube da Esquina, como que mostram o mar com paixão. A gente vê água, a gente fica doido. É uma coisa muito bonita. E por incrível que pareça, tem vela em Minas Gerais. Na Lagoa da Pampulha já teve Yacht Clube, Campeonato Nacional de Vela. Hoje em dia, infelizmente, as condições não permitem. Mas Lagoa Santa, a vela está ativa, pessoal animado, velejando, organizando regatas. Em Juiz de Fora tem uma represa no município que é muito animada também. Lagoa dos Ingleses, uma tradição ali grande, com o Yacht Clube que teve que mudar de lugar, mas com a subsede do Minas Tênis Clube também, a subsede náutica. Três Marias. Três Marias, que nós tivemos um núcleo do projeto Grael, que nós começamos em Niterói em 1998, num certo momento fomos demandados pela CEMIG, Companhia Estadual de Energia, para que nós implantássemos um núcleo lá. Então foi uma parceria que funcionou durante anos com a Prefeitura de Três Marias, a CEMIG e o Projeto Grael. Funcionou bem, mas infelizmente não teve continuidade. Deixou lá uma sementinha, houve um campeonato brasileiro da classe laser, que é mais popular das classes olímpicas em Três Marias, na época mais de 100 barcos, né? Mudando aquele cenário. E tem um pouquinho de vela, a gente vê lá nas represas ali de Furnas, tem alguma atividade. Então, acho que a gente poder ter o esporte como elemento de inclusão social, de geração de oportunidade. Também teve núcleo do projeto Navegar em Capitólio, Minas Gerais. Do lado de Piuí, que é a terra da minha família lá. Eu tive lá na época, houve regata em Capitólio, trazendo barcos de São Paulo, trazendo barcos de Brasília. E era na época que o ministro do Esporte e Turismo, eu fui secretário nacional de esporte. Que foi em 98, que o Jair falou, o seu projeto é de 98. E ali, trabalhando com ele, foi 2000, 2001, 2002, né, que a gente esteve junto lá em Brasília. E foi a época que o projeto Navegar foi a Capitólio, funcionou um período e infelizmente não teve continuidade. Mas é o que a gente fala, mas o que é o bacana, que foi a atitude que você tomou, que eu falei que é importante das pessoas saberem mudar. Eu digo que as melhores formas da gente mudar o sistema, se você tem críticas a ele, mais fácil que ficar só batendo, porque vidraça e pedra na mão todo mundo tem, é você fácil, tentar entrar para o sistema e mudar. E isso foi legal, você fez essa transição. Hoje quando a gente fala muito de atleta, o que fazer, e no caso você nem tinha parado, né? Foi um hiato ali na sua carreira, que nós vamos falar que você falou que você volta depois, mas você aceitou esse desafio da política, que não é fácil, ainda mais porque você no status de ídolo, sabe que quando chega na política, muitas vezes a política é criticado. E você aceitou tomar esse rumo. Como é que foi essa experiência? E primeiro, a sua decisão de falar, não, eu aceito e eu quero, né? E segundo,
contar um pouco da sua experiência para nós na fase política, primeiro como secretário nacional e depois como secretário de esporte do Estado de São Paulo, não é isso? Exatamente. Então, Sérgio, isso se deu porque eu tive um acidente em setembro de 98. Estava no auge da minha carreira, após 4 Olimpíadas, após a minha segunda medalha olímpica, projetava o que seria a participação nos Jogos de Sydney 2000, almejando o degrau mais alto do pódio, mas quando tudo mudou, naquele 6 de setembro de 98, o acidente ocorrido em Vitória, a luta pela vida, não mais por troféus e medalhas, entender um sentido para a vida, porque eu estava no auge da minha carreira, aceitar a partir daquele momento ser um deficiente físico. Era uma transformação muito grande. Também era um momento de esperança, porque filho recém-nascido, que era o Nicolas, já tinha a minha filha mais velha, a Trina. Foi quando a gente começou também o projeto Grael em Niterói. Então, a esperança da gente democratizar ou deselitizar a nossa modalidade esportiva, sempre vista como esporte de elite. Mas quando eu estava nesse turbilhão de mudanças geradas na vida, eu acho que os políticos têm faro de oportunidade, percebiam que na mídia saía a minha luta pela superação, por uma nova condição. O então presidente Fernando Henrique Cardoso me convidou para ir morar em Brasília, voltar a Brasília e assumir um cargo de gestão. Então era um desafio grande, mas eu sempre fui um atleta crítico, como quase todos, criticando a estrutura do esporte, mas não basta criticar. Quando você tem a oportunidade de fazer, e apresentar soluções, e apresentar soluções, é a forma que eu pensei. Era um desafio novo. Então saí do ambiente, do cenário de competições para ir para o cenário de gestão, enfrentar na política, que você sabe, influência político-partidária, por cargos e poder, a burocracia da máquina pública, que não é nada simples, restrições orçamentárias, mas foi uma experiência muito válida de poder rodar o Brasil. A vela permitiu que eu representasse o Brasil em quase todos os continentes, tendo chance de conhecer mais e melhor o mundo. Não conhecia tão bem o Brasil. Então, naquele período de 4 anos em Brasília, rodado todos os 26 estados, o Distrito Federal, ver potencialidades, desigualdades, então ver o que o esporte pode transformar na vida de uma cidadã, de um cidadão. Então foi muito válido. E comecei como diretor de uma autarquia que chamava-se INDESP, Instituto Nacional do Desenvolvimento do Esporte, para depois tornar-me secretário nacional de esportes. E quando terminou o governo do FHC, eu já estava me preparando para voltar para a vela, quando o então governador Geraldo Alckmin me convidou para ir para São Paulo, estado natal, terra onde eu nasci, a cidade de São Paulo, e fui secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer por 4 anos, 3 anos e 3 meses. Então foi uma experiência também interessante de conhecer um estado com uma economia tão pujante, com uma tradição esportiva de jogos regionais, jogos abertos do interior. Clubes olímpicos, né? Você tem lá Pinheiros, Paulistano, Paineira do Morumbi, tantos clubes que promovem Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, enfim. É muita história, muita estrutura. Então, ter conhecido, ter vivenciado, ter sido secretário estadual foi interessante. Mas quando eu terminei esse ciclo de 8 anos de gestão esportiva, era uma dúvida entre legitimar a minha posição no cenário da gestão esportiva e da vida pública, buscando um mandato eletivo, ou voltar para a vela. Então era um período ali de grandes decisões. E eu acho que a paixão pela vela falou mais alto. O desafio de querer voltar a competir em alto nível foi quando fui morar em Brasília de novo. Aí depois eu fui superintendente da Light Energia Elétrica no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo as minhas palestras e trabalhando na Light, eu estava velejando. E chegou um momento onde eu acreditei que teria chance ainda de obter títulos e resolvi deixar a Light, mas a Light não me deixou. Foram os patrocinadores que me levaram até o título mundial em 2015. Olha que bacana.
E essa história de superação eu acho legal, não sei se você sabia, a gente está falando do Minotauro antes aqui, ele começa a história dele contando que ele foi atropelado aos 9 anos de idade. Quebrou um monte de parte do corpo e tal. Ele teve um acidente com uma faca, ele lutou a vida inteira só com 30% da visão de um dos olhos e conseguiu chegar onde ele chegou. E aí eu acho realmente força de vontade, que é uma parte, já que você é um palestrante disso, e fico feliz, viu, Lars, porque a gente vê muitas pessoas que passam momentos difíceis na vida e ali elas vão e se escondem, elas não gostam de falar sobre aquilo, traz tristeza, e é legal ver pessoas como ele, como você, e é por isso que são campeões e a gente está aqui conversando, que transformam isso, né, numa coisa de dizer, olha, aconteceu o pior, mas eu passei por cima e faço isso para mostrar para os outros que todo mundo pode. Né? Exatamente. Até a discussão que a gente tem do cara que sai do nada e se dá bem na vida, ou que fica rico, ou que faz um concurso público que fala, não, só pode passar quem foi de escola de elite, o cara da escola pública passa. É mais difícil, eu não tenho dúvida nenhuma. Claro. Mas vocês conseguem provar que é possível, né? Acho que esse que é o mais legal e acredito que seja o recado que você dá toda vez que você faz essa palestra. A questão das palestras é curioso porque eu nunca tive a sensação ou a vocação de achar que eu poderia falar em público. Mas também era o período que eu estava começando na gestão pública federal e em busca de uma complementação de renda, foi quando uma empresária que tinha trabalhado com Ayrton Senna, trabalhava com Robert Scheidt, que é a Cecília Yoshizawa, me convenceu a experimentar fazer palestra motivacional. Então, era uma nova concepção, ela me ajudou a montar a palestra, comecei em 2000, e a coisa foi evoluindo, e embora a palestra seja um monólogo, onde você está lá com o público e passa uma experiência de vida, valores, sentimentos, lidar com euforia, ansiedade, fracasso e vitória, enfim, e toda a semelhança que isso traz para o ambiente empresarial, mas ao mesmo tempo que é um monólogo, cada vez que você faz uma palestra, você tem que estudar a empresa que você vai atuar. A origem da empresa, a missão, valores, o mercado que ela está atuando, a mensagem que você vai passar, quem é o público dele, se é o colaborador da área industrial, se é vendas, comercial, é RH, se é fornecedor. Então acaba que tem uma reciprocidade muito grande, né? E você se abastece de valores, de experiências, de exemplos. Então isso vai, né, criando uma massa crítica, uma vocação. Então já são 23 anos fazendo palestras, contando a história. Fazendo livro, que eu li seu livro, tem ele autografado lá na minha estante. Então é muito interessante a gente poder ver, comparar também com outros atletas que são ótimos palestrantes, e são muitos que poderia citar, Bernardinho, Magic Paula, Hortência, Giovanni, são muitos, né? E cada um com uma história de superação, de volta por cima. Você citou o Minotauro, então eu acho que eu vejo Flávio Canto, cada exemplo desses, né, existe uma complementaridade de conhecimento, de informações que é muito útil para uma empresa, porque também vive num ambiente competitivo, num ambiente de cobranças, de entregar resultados, muito comum a vida do atleta, né? Porque eu falo assim, pouca gente imagina a vida de sacrifício que o atleta tem, né? Outro dia eu estive aqui no Rio e estava assistindo o Rio Open e a gente vê os caras jogando lá e acha assim, é bater bola de um lado para o outro. Eu assisti um documentário da Netflix, chama Breakpoint, que mostra um pouco de bastidor da vida do jogador de tênis e o tanto de lesão que eles têm em tornozelo, quadril, como o Guga teve. É verdade. Porque a vida de sacrifício é muito grande. Vi também um vídeo do Phelps muito bacana, Michael Phelps, que ele conta que durante 5 anos seguidos ele caiu na piscina todos os dias para treinar. Então quando a gente vê um cara desse ganhando 7 medalhas, acha assim, não, o biotipo dele é bom. O que está por trás disso? Está por trás disso, é o que você falou, a vida do atleta é sacrificada. Quanta dedicação, então acho que isso é muito legal. Eu vi outro dia um documentário também, um filme sobre a história de um tenista americano, que nem foi tão famoso assim, Mardy Fish, mas chegou a ser o número 1 do tênis americano, top 10 do mundo, e mostra as dificuldades, a ascensão, decadência. O mental, como a gente teve, salvo engano, é Simone Biles, né, o nome da ginasta americana, que agora acabou, a parte mental também quando entra.
né? O que você falou, você chega numa Olimpíadas, todo mundo tendo uma expectativa, você não corresponde, aí é só porrada, mídia, todo mundo xingando, e você tem que passar por isso também, né? O aspecto mental é muito importante, né? O esporte de altíssimo rendimento, seja o esporte olímpico, paralímpico, futebol, automobilismo, MMA, UFC, citando apenas alguns exemplos, o atleta, para chegar naquele altíssimo nível, ele passa por um processo seletivo muito grande. Ainda lembro de uns dados da Federação Americana de Natação, dizendo que, baseado em dados de Colorado Springs, basicamente assim, a cada 10 mil atletas, 1.000 conseguiam chegar num nível de rendimento. Desses 1.000, 100 chegariam a um ambiente de competição de alto rendimento internacional. 10 desses chegariam ao nível olímpico e um seria campeão olímpico. Então, o esporte de alto rendimento é um processo darwiniano, né? Onde o forte se estabelece de uma base grande de participantes, poucos vão chegar lá. Alguns têm o talento, mas têm a trajetória interrompida por uma experiência amarga de uma derrota, a frustração pela falta de apoio, de uma lesão física que não se recupera nunca mais. Então, o risco que você coloca nisso, de um projeto de vida, é muito grande. Então, são pessoas idealistas e sabem que talentosos tem muitos. Quantas vezes eu competi contra atletas na vela que eu julgava que tinham tanto talento ou mais do que eu, mas que, mediante uma primeira grande decepção, abandonaram. E o cara tem que ir lá, perseverar, lutar, superar uma lesão, superar uma derrota, buscar uma nova técnica, treinar mais do que os outros. Isso significa abdicar de muita coisa. Então, a minha adolescência, a juventude, era a moda da discoteca. Todo mundo saía para ir para a discoteca e tal. E você estava dormindo para velejar. Então, você se descolava até do seu ambiente assim, de juventude e dizia, mas você vai viver do quê? Do vento? Eu falei, eu quero viver do vento. Então, certo, né? Era uma utopia, né? E deu certo. Bom, você falou, eu sempre digo que atleta, eu acho que são 4 aspectos fundamentais. Você falou, o talento é o cara que nasce, treinamento, que não adianta você ter talento e não desenvolver, inteligência, eu acho que é importante ter, e competitividade, que é a vontade de ganhar. Tem um aspecto genético, aquela pessoa que nasce com a conformação física ou a força mental para desempenhar aquela função esportiva. Mas não basta a genética, você tem que ter a oportunidade, o conhecimento, a técnica, a competição. Então. E a competitividade, porque eu acho que esse é o aspecto interior, que é a vontade de fazer, a vontade de ganhar. A pessoa sem vontade não chega em lugar nenhum, né? Exatamente. Ela é motor para tudo, e é a vontade de dentro para fora. Você pode fazer o tanto de curso que você precisar, que você não vai aprender a ter vontade, né? A vontade você tem que ter ela para desenvolver de dentro para fora. É seguramente. E aí já até... Perseverança, né? Com certeza. É uma consequência também, né? Seguindo então, eu queria agora que você contasse pra gente um pouco de, agora, outras experiências que vai afetar as pessoas comuns como eu, que é aquela pessoa que, saindo do esporte olímpico, mas já na vela, velejar pelo mundo. Teve algum oceano que você não velejou? O oceano eu estive em todos, exceto no Ártico. Lá você não passou ainda? Não é um ambiente, lugar onde o urso polar gosta, o pinguim e foca prefere, o ser humano fica longe, né? Mas falando nos demais, eu tive praticamente em todos, né? Experiência mais marcante disso, dificuldades, talvez um aperto que você tenha passado aí velejando? Fala pra gente, relata alguma experiência aí, porque isso me chamou a atenção antes de você falar, que também, você vai perceber, eu gosto de assistir muito seriado, e eu vi a história real que tá no Netflix, daquela menina de 16, que circunnavegou o mundo com 16 anos. Não vi esse filme ainda, vou ver. Muito bom. Eu fico imaginando uma menina de 16 anos, e é legal porque mostra a pressão do pai, mas como é que você vai deixar? É uma loucura fazer isso. E ele falou, olha, é a vontade dela, e ela está preparada para isso, foi criada no barco, e ali, eu não sei até que ponto que isso é a realidade. Cuidado com o que você vai me contar, porque eu vou fazer uma regata daqui a pouco, nós vamos chegar nisso, mas lá mostra pelo menos que o barco da menina virando totalmente de cabeça para baixo, e ela lá amarradinha, fechada lá dentro, esperando o barco desvirar. Eu falei, meu Deus, se isso aí acontecer, vai e volta, né? Porque o dela voltou, o barco volta, né? Volta, que esses barcos são preparados para mar, né? E ele tem uma quilha fixa, que é uma espécie de barbatana no fundo, onde você tem metal de alta densidade, ferro ou chumbo, né?
Então o barco é projetado que, se em caso uma onda for tão grande e ele capotar a ponto de fazer um 360 graus, ele volta, né, com a quilha para baixo, o mastro para cima. O que pode acontecer é que nessa situação o mastro pode quebrar. Quando o barco é golpeado contra o mar com as velas, né, e a força hidráulica muito grande, o barco pode sair avariado. Mas o que ela fez, né, dessa história, que acho que é uma história real, né? É a história real. Outras pessoas já fizeram, mas uma menina com uma idade tão reduzida quanto a dela beira irresponsabilidade, né? Legal, mas vale a pena. Mas se os pais autorizaram e ela fez, né? Eu tinha visto também uma história de um rapaz australiano que praticava vários esportes, surf e tal, mas ele era instrutor de vela. Ele estava indo de bicicleta para a marina dar aula de vela quando ele foi atropelado e ficou paraplégico. E ele, para provar para si próprio o que ele era capaz de fazer, ele preparou um veleiro paraplégico, né? Então ele ficou em um estado de cadeirante. E ele deu a volta ao mundo em solitário, sem escalas, e voltou para a Baía de Sydney, da onde ele saiu. Loucura. Passou por todos os perrengues e dificuldades que você pode imaginar e voltou para aquela marina para provar para si próprio e para outras pessoas aonde vai a força de vontade. Então, Sérgio, a gente aprende que o mar a gente tem que respeitar. Aquela pessoa que tem muita experiência de vela, navegar nos mais distantes mares e falar que domina e é capaz de fazer tudo, tal, mentira. Ou ele está sendo arrogante, e se você for prepotente no mar, essa energia hidráulica é tão forte, no meio do oceano você se sente um indivíduo com a mínima capacidade de superar aquilo se você não fizer um planejamento e executar aquilo com a devida segurança. Então o mar a gente aprende a respeitar, a se preparar para enfrentá-lo. É algo lindo, né? Conviver com essa força do oceano, com os ventos, é a nossa paixão de vida, é a nossa cultura de legado de família, mas eu tenho muito respeito pelo mar. E olha que você falou em experiências, uma das experiências mais horripilantes que eu tive foi quando, convidado por uns amigos e um oficial de marinha, nós transportamos uma escuna, tinha vela e tinha motor, de Santarém, coração do Amazonas, do estado do Pará, né, da Amazônia, saindo ali do rio Tapajós, pegando o rio Amazonas, descendo o Amazonas, o destino final era Belém. E quando nós passamos numa área que era muito ampla, você nem via a outra margem, e estava velejando, no fim da tarde entrou um temporal, nunca vou esquecer o nome do município que nós passávamos, Curralinho. No município de Curralinho, Pará, entrou esse temporal, essa escuna quase capotou. Olha, que nem foi em alto mar, então. Não, né, foi em água doce, mas olha, que vento foi aquele, né? Que foi a pior experiência que você acha que você teve? Foi porque a escuna ficou adernada, né, inclinada, nós tentávamos recuperar o rumo, tinha problema no sistema hidráulico de leme, então tivemos que usar as próprias velas para poder guiar ela ao vento, para tirar as velas. Então o problema no motor, na hora entrou ar e o motor não funcionou, enfim. A desgraça veio em bola de neve. Foi rápido, deve ter durado 30 minutos, mas pareciam 3 horas, porque não tinha fim aquilo. Graças a Deus tudo terminou bem. Mas você já teve essa experiência alto mar do barco virar totalmente com você ou essa você não teve? Não, do barco capotar, os veleiros olímpicos que são menores, acontece muito. Você desce uma onda, o barco vira e tal. Mas nos veleiros de oceano, esse de grande porte, graças a Deus, não. E experiência positiva desse de grande porte, um lugar que você passou e falou, gente, eu nunca vi algo tão bonito assim na minha vida. A experiência positiva eu sei que são várias, né? Mas a vida toda. Cada vez que a gente vai para o mar ou vai velejar, eu acho que esse fim de semana que passou, eu estava velejando na represa Guarapiranga, em São Paulo, que é um oásis naquela selva de pedra, tem aquele ambiente de natureza da represa, um pouco poluída, é verdade, mas assim, eu me delicio com cada oportunidade. Mas se for lembrar de lugares bonitos, no Brasil tem muito lugar bonito. Angra dos Reis, Ilhabela é um lugar maravilhoso, Búzios, Salvador, a Bahia lá de Todos os Santos, tanto lugar bonito, Florianópolis. Mas no mundo, acho que o lugar assim que eu passei
que mais me encantou na Costa Esmeralda, na Sardenha, né? A Sardenha, ilha da Itália. Entre a Sardenha e a Córcega tem um estreito, chama-se Estreito de Bonifácio. Aquele lugar é de uma beleza raríssima, né? Quando velejamos também na costa da Croácia, de Split até Dubrovnik e voltamos, ou uma regata que chama-se Regata do Mediterrâneo, Middle Sea Race, que sai de Malta, né, da ilha de Malta, de Valletta, passa pelo Estreito de Messina, entre a Sicília e o continente da Península Itálica, dá a volta dos vulcões que ficam ao norte da Sicília, vai até uma ilha chamada Stromboli e volta para Malta. Essa passagem no Estreito de Messina, com toda a topografia, né, um lugar bem estreito mesmo, também é de uma beleza rara. Maravilhoso. Eu estou pegando dica, porque eu te falei, vamos estar com os amigos aí, esse ano nós vamos fazer a regata Recife-Fernando de Noronha. A Refeno. Você já fez a Refeno? Já fiz a Refeno algumas vezes, é uma regata maravilhosa, porque é a única regata no Brasil puramente oceânica, que você tem a tradição da regata Santos-Rio. E tem a Buenos Aires-Rio, que é uma regata que acontece a cada 3 anos. A Santos-Rio anualmente, são 200 milhas. Mas a regata de Recife a Fernando de Noronha são 300 milhas náuticas, saindo do continente e indo mar adentro, né? E é uma regata deliciosa, porque o vento alísios, você veleja quase sempre com vento pelo través, pela lateral do barco, então o barco vai numa linha reta, em boa velocidade, e é um encanto. Conforme vem as nuvens, vem às vezes um pirajá que chamam, né? O vento aperta um pouco, você tem que adaptar as velas do barco, diminuir a área, depois diminui, sobe as velas, pessoal trabalhando, mas quando surge no meio daquele oceano aquele pontinho que as pessoas ficam especulando, será que é, será que não é, o GPS fala que é, começa a aparecer a topografia de Fernando de Noronha, é mágico. Bacana. Chegar naquele lugar com aquela água azul, com aqueles golfinhos, parar naquele paraíso. Eu participei da regata em 4 ocasiões e adoraria voltar. Vamos com a gente. Conciliar a agenda, vamos embora. Está convidado. Diz que o barco é bom, né? O barco é bom, nosso marujo lá da Bahia. Vamos deixar o convite aqui. Geraldo Wicks. Vamos pegar a experiência aqui e quem sabe um dia a gente consegue fazer isso junto ao redor do mundo aí. Bora, né? Bora, por que não? Mas a vida tem que ser vivida intensamente. Eu também acho. Nós temos uns planos aí de atravessar o Oceano, o Atlântico um dia. Vamos começar devagarzinho aqui no Brasil primeiro. Depois a gente segue, que eu não tenho dúvida também que deve ser. Eu falo que deve ser uma experiência você chegar ali no meio e olhar para todo lugar em volta e só ter água, né? Você tem realmente. Se eu descer daqui, eu vou para onde? Só nadar. É o horizonte infinito. Deve ser muito bacana. Mas Lars, obrigado, estamos chegando ao nosso fim e quero te agradecer. Obrigado a você, muita recepção, abrir aqui as portas da sua casa para me receber. A gente sabe que não é fácil abrir as portas da casa e é um prazer, né? A gente daqui a pouco vai almoçar junto de novo, onde eu já te conheci, que é aqui no tão tradicional Yacht Club do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, então eu tive o prazer, tanto que te falei, Lars, quero ir lá de novo, né? E a gente está indo. E deixar esse registro aqui, né? Que uma hora nós estamos marcando de fazer. Então uma regata, vamos velejar junto. Eu vou só aprender primeiro para não te dar muito trabalho. Aí depois que eu aprender um pouquinho, eu vou. Vamos nessa. Mas velejar é preciso. E obrigado, então fica aí mais um episódio do nosso Fala Campeão, esse campeão aí de tudo que a gente falou, né? Um campeão da vida, do esporte, da política, do projeto social, e como eu falei aqui, tem toda a característica, tem toda a qualidade para ocupar o cargo que ele quiser, né? Se fosse um presidente do COB, como eu falei, que não tem dúvida nenhuma o bem que ia conseguir fazer para o esporte, porque conhece profundamente a vida do atleta, as dificuldades financeiras e de crescer dentro do esporte, né? E a parte da gestão e da política que precisa depois. Então, quando eu falo para todo mundo o prazer que eu tenho de te conhecer e da gente conviver, tivemos recentemente aqui no evento no LID, que você me convidou, né? Foi no Rio de Janeiro, muito bom. Para poder falar um pouco de gestão com o nosso Zico, com a Rebeca Andrade, foi muito bacana. Muito bem acompanhado. Né? Então, acho que esse bate-papo era só para corroborar isso, daqueles que te conhecem como um grande campeão das velas e não te conheci ainda como esse campeão de mentalidade, né? E de coisas positivas que você já fez e com certeza vai fazer ainda. Era isso que eu queria passar para todo mundo e tenho certeza que foi mais do que passado agora, porque você é um cara fenomenal. Tamo junto. Obrigado, viu? Valeu. Um abraço, gente. Até a próxima. Bons ventos.